Boa noite e bem-vindos à 8ª edição do programa À Mesa do Restaurante. Hoje falamos da Escola de Futebol Tomar, uma associação que tem como lema Diverte Aprendendo. Uma referência desde os finais dos anos 90, altura em que se alterou o trabalho de formação na aprendizagem do futebol em Tomar. Um projeto alicerçado em ideias diferentes e inovadoras. Nossos convidados, o atual presidente, Paulo Simões, boa noite. Boa noite. Obrigado E o fundador e mentor deste projeto, Rui Manuel Dias da Costa. Boa noite. Boa noite. Boa noite a ambos e bem-vindos à 8ª emissão da Mesa do Restaurante. Boa noite. Decidimos, nesta 8ª edição do À Mesa com, falarmos sobre, novamente, o futebol de formação e a Escola de Futebol de Tomar. E, por isso, novamente, convidámos duas gerações de responsáveis por esta associação tomarense, Paulo Simões e Rui Costa. Boa noite. Vamos começar justamente com o Rui Costa, porque é um dos fundadores, e perceber como é que começou este projeto da Escola de Futebol em 17 de setembro de 1999. Sim. Boa noite. Eu, como toda a gente sabe, estive ligado ao futebol juvenil da União de Tomar durante seguidos 14 anos. Depois alternei com o futebol sénior e o futebol juvenil. E, entretanto, em 92, 93 fui para a arbitragem em representação da União de Tomar. Quando eu estive na arbitragem, apercebemos todos da falta de árbitros. E eu, como tinha o bichinho do futebol juvenil, pensei, bem, eu tenho uma solução de categoria. A gente vai fazer uma escola de futebol com miúdos dos 5 aos 13 anos e a partir daí há os jogadores que transitam para a União de Tomar, há aqueles que não são jogadores porque não têm capacidade para o ser, passarão a tirar o curso de árbitro. Depois há outros que passarão a ser massagistas e há outros que serão melhores homens, que era essencialmente a formação que nós dávamos. Vim de Santarém, entretanto tive 5 anos no Conselho de Arbitragem, venho para Tomar e comecei logo a pensar na Escola de Futebol. A Escola de Futebol, entretanto, comecei por falar acompanhar um bocadinho o atual treinador de Santa Clara, que estava na altura na União de Tomar, um bocado desamparado. Ele próprio dizia que estava desamparado. Até as 2 vezes falei com ele, foi no pavilhão, no antigo pavilhão. Ele não tinha vontade, mas a União de Tomar não tinha condições para lhe dar mais. E ele então tinha algumas dificuldades. Eu falei com várias pessoas, nomeadamente o Sr. Vítor Correia, a justificar que ia fazer uma escola de futebol. Não a fazia na União de Tomar, porque não seria nunca bem visto fazer uma escola para formar árbitros ligada a um clube. E então teria que ser uma escola totalmente independente dos clubes, neste caso da União de Tomar, mas a trabalhar para a União de Tomar. Porque se a nossa formação seria só dos 5 aos 13 anos, normalmente já se sabe quem tem ou não tem capacidade para ser jogador. Embora a gente saiba que há alguns que depois aparecem só aos 17, 18, mas são exceções. Regra geral, normalmente, aos 13 anos já se sabe quem é jogador. E então a União de Tomar recebia-os todos. Pronto. Convidei o João Henriques, convidei o Barrinha, à noite, nessa mesma noite, no Jornal Remate, falei com o Boa Vida e com o Dr. Boa Vida, que Deus tenha lá muitos anos sozinho, sem a gente, que era um gajo porreiro, e com o João Damásio. Falei no projeto e disse, nós temos que convidar aqui 3 médicos, é fundamental, um massagista, convidei o Dr. Cochado, o Dr. Benjamin e o Dr. Américo, coitado, infelizmente também morreu. Convidei um árbitro, que era o Estriga, que ainda hoje é o líder dos ensinamentos aqui no nosso núcleo.
e observador, o Tita para massagista, convidei várias pessoas para a parte administrativa, que estaria eu, o Miguel Oliveira, o Dr. Boavida, o Adrião, o Tosé, José António Carvalho, e depois convidei técnicos, o Barrinha, o Totói, o João Henriques, o Lino, o João César, e depois convidei 2 professores, o Costa Marques e o professor Pimenta. Não, isso fizeram parte das equipas técnicas. Estou a falar dos 18 sócios. Sim. Dos 18 sócios. O professor Pimenta, que estava ligado na altura ao futebol juvenil também da associação, não sei se ainda está, e o professor Costa Marques. E juntamos ali 18 pessoas e cobríamos toda a área. Pronto. Qual era o objetivo? Nessa altura era arrancar com o futebol de formação, mas com outra vertente, também não só... Essa vertente que eu estou a acabar de dizer. Exato, que era os massagistas... Tanto que era importante que, felizmente, quase todos dessa geração do início, todos eles estão formados, felizmente. Mas o meu objetivo, essencialmente, era criar jogadores para a União de Tomar. Para isso... Mas, voltando um bocadinho atrás, na tua história de dirigente, tivemos aqui, como salientamos há pouco, o Rui como presidente da União de Tomar e, sobretudo, um grande homem da parte juvenil da União de Tomar. Isto era algo que tinhas, que sentias que tinha faltado nessa altura, teres esse feito na União de Tomar? Havia algo que... ou seja, tu eras um jovem empresário na altura... e agora com muito mais ponderado. Nós estamos a falar final da década de 60 e 70, nessa altura se calhar nem se falava em escolas de futebol, tirando o Porto, o Benfica, o Sporting, esses é que podiam ter escolas. Nós aqui na província o que é que tínhamos? Claro, isto escolas? É um novo paradigma completamente diferente. E então começaram a aparecer escolas a nível nacional, apareceu a escola do Quinito, que foi onde nós fomos a Setúbal beber algumas informações. Mas o fundamental para mim era a escola ia formar jogadores para a União de Tomar. Nós só os tínhamos a nosso posto até aos 13 anos, depois ia para a União de Tomar. Ou seja, havia praticamente um trabalho só no futebol de 7. Havia o protocolo, e até aos iniciados. Nós ficávamos com iniciados e a União de Tomar. Depois, a primeira equipa de nós que subisse ao Nacional, a outra tinha que apoiar, se a União subisse ao Nacional de Iniciados, nós seria tínhamos que apoiar os jogadores... a União. Se fosse o inverso, era a União já a apoiar. Agora vamos só também chamar à emissão o Paulo. Boa noite, Paulo, bem-vindo. Oi, obrigado. Paulo, eu lembro-me de ti como pai de um atleta na altura. É verdade. E apareces agora um atleta como... que tu treinaste. É verdade, com todo o prazer e todo o gosto, sabes, Paulo. Mas diz-me uma coisa, como é que apareces também tu depois como presidente da União da Escola de Futebol, desculpa? Porque tu, mesmo sendo pai de um atleta, não eras uma pessoa muito ligada até à parte do futebol. Como é que te apareceu este convite? Quem é que te deu esse impulso? Como é que apareces como presidente? É assim, eu sempre gostei muito de futebol e cheguei a jogar também no União de Tomar, nos iniciados, isso assim. Depois, como não tinha muito jeito, enverdei por outros caminhos. Mas o gosto pelo futebol sempre lá esteve. Eu no início era a minha mulher que até, a Eduarda, que ia para os treinos, com o Dani, que acompanhava sempre, não sei o quê, e eu muito sinceramente, alguns jogos que fui ver até do Dani, pensei, ele tem que se dedicar a outra coisa porque isto do futebol é capaz de nascer para ele, e coisa. Mas depois o puto, já não saía ao pai nessa altura, já não saía ao pai, não é? Começou a ganhar mais um bocadinho de jeito e não sei o quê, eu também me comecei a interessar mais e comecei a acompanhar mais, até que aparece o convite do Jorge Oliveira, para eu integrar uma direção com ele, pronto, como vice-presidente dele, e aí cheguei à parte direcional, à parte da direção da Escola de Futebol de Tomar. E não estás arrependido?
Oh, Rui, não estou arrependido, muito pelo contrário, é muito gratificante quando nós pegamos num trabalho e eu sempre que me dedico a alguma coisa ou tenho tempo para me dedicar e tenho vontade e querer para o fazer, então não me meto. Pronto. Quando apareceu este projeto da Escola de Futebol, inicialmente eu nem sequer imaginava os problemas graves que a Escola de Futebol tinha. Pensei, pronto, o Jorge precisa aqui de alguém para a direção da Escola de Futebol e eu vou aqui ajudá-lo e coisa. Até que, pronto, o Jorge depois, o Jorge Oliveira, ao qual mando um grande abraço, uma pessoa que foi preponderante naquele ano. Para mim foi o ano zero da Escola de Futebol, foi o ano zero, o segundo ano zero, né? O primeiro ano zero é quando o Sr. Rui, o pai da criança, está aqui ao nosso lado. Que o Rui também te deu uma grande força para tu ficares neste projeto, não é? Sim, o Sr. Rui foi uma das pessoas, pronto, que se... Após ver, pronto, os resultados começaram a aparecer, se calhar até aí estava também expectante a ver o que é que, pronto, o Sr. Rui não me conhecia, ou não me conhecia, pronto, como dirigente esportivo, que nunca tinha sido, né? Mas como tudo na vida há um princípio, né? Mas pronto, sempre foi uma pessoa que me tem apoiado e isso assim. No seguimento da conversa, pronto, depois o Jorge Oliveira, por motivos profissionais e pronto, decide não continuar, e alguém tinha que pegar no projeto porque senão morria, né? E é aí que tu assumes. É aí que eu assumo. E tens os últimos 6 anos como presidente. É verdade. E daí para a frente consegues também resolver uma quantidade enorme de problemas. Nesta altura podes dizer que a escola está bem de saúde e recomenda-se. Felizmente a Escola de Futebol neste momento está bem, recomenda-se, muito bem assessorada, tanto a nível de direção, não somos muitos, mas somos de qualidade, somos pessoas que trabalhamos, porque quando eu entrei para a Escola de Futebol chegámos a ser 10 elementos na direção, mas para mim o ser 10, 12, ser 15 para mim não me interessa, interessa-me é que os que estejam para trabalhar Corpo e alma, não é? E para colaborar, porque elementos de corpo presente estão associações fartas, não é? E todas elas se queixam do mesmo. Eu estou ligado a outras associações, como por exemplo ao Clube de Caçadores, e a gente vê, somos tantos, mas depois para trabalhar somos poucos. Pronto. E até nas últimas eleições saíram 2 pessoas, e eu não quis meter mais ninguém, porque é assim, os que estamos para trabalhar. Se os que estão para trabalhar não me interessa estar a ter mais pessoas, só para dizer que fazem parte da direção da Escola de Futebol de Tomar, não, isso não me interessa. Interessa-me as pessoas que estejam ao meu lado para trabalhar. Diz-me uma coisa, Rui, a Escola de Futebol é uma lufada de ar fresco completamente no desporto, sobretudo em Tomar. Uma escola que aparece para rapazes e raparigas, sem idade para começar, sobretudo a parte académica era fundamental e recordamos perfeitamente que as crianças tinham que apresentar sempre as suas notas para que pudessem também praticar o desporto, portanto era uma mudança radical ao fim e ao cabo naquilo que acontecia. Essas ideias tu já as tinhas pré-concebidas ou foram aparecendo? Explica como é que apareceu este projeto na sua plenitude. A escola, o projeto já, penso que já, o início já eu disse. Exatamente, mas agora... Agora, depois eu tentei e consegui reunir-me com pessoas, todas elas que sabiam mais que eu, até que sabiam todas. Porque é o objetivo de qualquer pessoa que tem que criar um projeto, tem que tentar ir buscar aquelas pessoas com valor, e foi o nosso caso. E a questão de pagarem não apareceu em Tomar. As escolas todas que se conhecem, ou que se conheciam na altura, já todos pagavam. Só o futebol dos clubes os clubes é que tinham. Era a única modalidade que não havia. É que tinham que andar sempre preocupados a arranjar equipamentos, botas e tudo para os miúdos jogarem.
Nas escolas não, as escolas todas tiveram algum princípio de começarem os miúdos a pagarem. E em Tomar não foi exceção, pagaram, mas nós dávamos aquilo que mais ninguém dava, quer dizer, não davam, porque os clubes tinham tantas preocupações que nenhum clube tinha capacidade, na altura, para organizarem 3 torneios seguidos no ano na França. Foram miúdos que foram lá 3 anos seguidos à França, que foram ver a Disneylândia, coisa que há miúdos que nunca mais vão esquecer isto na vida, nunca mais. E por isso, os pais, ao verem o caminho que os filhos estavam a levar, eram os primeiros a nos preocupar em pagarem, porque eles sabiam que nós estávamos ali a ajudá-los na formação dos filhos. Claro, que era o fundamental, para além do futebol, não é? E aliás, há bocado tu frisaste isso, que havia muitos miúdos que até não tinham aquela qualidade para se ingrar no futebol. E tu há bocadinho falaste num professor que lá andava a trabalhar com eles, que por acaso não era sócio, claro, e eu estava a dizer o sócio, técnica, mas nós, nos técnicos, e tu também sabes, tentamos ter técnicos com formação académica para também os ensinar não a ser só jogadores, mas a serem mais homens. E orgulhamos disso, e hoje a escola continua com os mesmos lemas. Os miúdos estão a ter uma formação diferente, e antigamente, e eu estive nisso, os miúdos iam quando era na década de 70 e 80, os miúdos jogavam a bola, entravam ali, corriam, jogavam a bola e iam embora para casa. Ali nós dávamos outra formação, havia colóquios, nós trazíamos lá árbitros para falar com eles, havia professores. Havia visitas também a outros clubes, a várias instituições, aliás. Os pais todos pagavam com mas gosto, tinham um gosto também, porque sabiam que a gente estava a dar. A escola começa com esse protocolo que já falou, e justamente com uma articulação com a União de Tomar, que na altura era o clube que tinha o futebol em Tomar. Depois evolui do futebol 7 para mais equipas de formação, iniciados e juvenis. Nessa altura, da parte da União de Tomar, o que é que achou que era bem visto este projeto? Eu não gostava muito de entrar nesse campo, mas as pessoas sabem. Quando eu falo, felizmente não devo nada a ninguém, a minha imagem de Tomar, orgulho-me de dizer que é intocável, e há um bocadinho falei que tentei falar com as pessoas certas para justificar o porquê de aparecer a escola, e quando a escola apareceu, eu fiquei com a ideia que estava tudo resolvido. Até fizemos reuniões, a primeira reunião, lembro-me que foi com o Dr. Ivo, o presidente hoje do Sporting Tomar, foi uma reunião à Navância, falamos, e eu pensei que o protocolo ia ser uma realidade. Depois apareceram 2 pessoas que eu não vou citar nomes para não criar guerras, porque já andam a dizer que há uma dessas 2 pessoas que parece que eu ando a persegui-la, mas não ando a perseguir nada, eu quero diga a verdade. Eu fui a União de Tomar, neste caso foi em 1999, no dia 6 de novembro, a Rochac, à sexta-feira, à sexta jantar dos amigos da União de Tomar, ao restaurante Carabela. O Dr. Pedro e o Vítor Correia foram convidados e eu pensei assim, Rui, é a altura de os apanhares juntos, vais também à Suíça. Preocupo-me logo em marcar viagens, porque eles tinham as viagens pagas pelos imigrantes, mas eu não, paguei a minha. Marquei passagem, marquei estadia e fui lá e tentei dar a volta. E com muita mágoa minha, diz-me assim o Vítor Correia, Rui, não tens hipótese de o protocolo, esquece que ninguém vai querer. Vítor, não penses nisso, então, Vítor. E pronto, e o Vítor viemos e fomos para uma Assembleia de União e eu vi logo que estava tudo, quer dizer, quando eu julguei que a Assembleia era para assinar o protocolo e estava tudo bem, coisa pacífica, a coisa acabou. A partir daí, houve logo uma pessoa que nunca mais me esquece, que diz assim, em várias intervenções, que eu tenho todas escritas, e ele disse, pelo que eu estou a ouvir, se este projeto não passar, isto é porque há muitos invejosos em Tomar, assim mais ou menos deste género. E é uma verdade, é que o projeto não passou. Não passou, e contra a minha vontade, que é uma pena.
contra a minha vontade. O protocolo, neste caso, não era o projeto, o protocolo. Contra a minha vontade, epá, eu tive que aceitar a escola, porque a escola eu é que a criei, epá, e a partir de eu estava em minoria, a escola decidiu que queria fazer juvenis e júniores. Epá, a ideia não gostava muito, epá, em juvenis, ainda bem que fizemos, que eles fizeram, fomos logo campeões, 2005 ou 2004 ou 2005, campeões distritais, e a seguir quiseram fazer futebol feminino, e ainda bem, fomos logo campeões distritais. Pá, e depois a ideia inicial da escola, dos 5 aos 13 anos, porque se vocês forem ver os jornais, a imprensa, tudo o que estava escrito era dos 5 aos 13, dos 5 aos 13. A partir de 2003, o 5 aos 13 acabou porque toda a gente viu que o protocolo não ia para a frente e evoluiu, e a escola cresceu. Paulo, agora 20 anos depois, praticamente passados desde o início da escola, em termos estruturais, como é que hoje podes dizer que está a tua escola de futebol? Então, Rui, posso dizer que a escola de futebol está muito bem. Voltámos a ter a equipa de júniores. Que escalões é que existem nesta altura, Paulo? Existem os escalões todos, desde os pequeninos, desde os petizes, traquinas, os sub-9, sub-10, sub-11. Ou seja, o orgulho do Rui continua... Infantis A, temos 2 equipas, Infantis A, Infantis B, iniciados, juvenis e júniores pela segunda nesta altura estão... 9 equipas, sim. Quantos atletas, Paulo? Neste momento, sim, cerca dos 200. E na altura, Rui? No auge da... também... Nunca andou... Havia também no auge da escola de futebol... Deve ter ultrapassado esse número, 2002, mas se calhar 2003. foi num ano... Porque a seguir a União de Tomar começou também a meter miúdos. Sim, porque ao fim e ao cabo o ouro foi descoberto pela escola de futebol, depois seguido pela União de Tomar. Obviamente que havia ali União de Tomar só tinha a partir dos infantis. Exatamente. Não me engano. A partir do momento que a União de Tomar abriu, os miúdos tiveram que se dividir. Epá, eu sou sincero, e eu disse uma vez lá na escola, e assumo agora aqui o que disse na altura e digo hoje, se eu tivesse um filho, independentemente de eu ter fundado a escola e gostar muito da escola, eu via, e se ele tivesse sido para jogador, eu via mais com as cores da União de Tomar, porque era... Isto faz lembrar o Marco Paulo, não é? Eu queria um jogador e a União de Tomar é que seria, para mim na altura, o jogador. A escola não, a escola era a formação. A formação era... Mas dentro desta rivalidade, podemos chamar-lhe assim, saudável ou não, isto depois os intervenientes o poderão dizer, mas neste caso, Paulo Simões, depois com esta evolução que o Rui contou, daquilo que foi a não realização do protocolo e depois a evolução normal do que foi o crescimento também da escola de futebol, o que é que tu achas que foi prejudicial ou foi benéfico nesta situação? Paulo, é assim, eu estou na escola de futebol há 7 anos. O que está para trás, sei da história, as conversas que tenho com o Sr. Rui, os documentos que fui lendo, as histórias que fui ouvindo por parte das pessoas mais velhas, e algumas estão ainda ligadas à escola de futebol, como é a Rosa também, que é um elemento da casa. A Rosa e Silva pertence à mobília da casa. É assim... Era bom que houvesse um entendimento, e eu estava e estou disponível para que, se a nível da nossa cidade se quiser elevar o futebol ao mais alto nível da formação, que é os nacionais, que haja um entendimento. E um entendimento em que sentido? Um protocolo, por exemplo. Porque nós temos muita qualidade dos dois lados. Nós vemos que temos as nossas equipas nos sub-10, nos sub-11, nos infantis, nos iniciados.
E nós vemos que nos últimos anos nenhuma nem outra ganha nada, quando sabemos que há muita qualidade nos dois conjuntos, né? E se Uma brecha que falámos há tempos também aqui, E porque se há os dois muito mais conjuntos se unissem, se mão os de dois obra, não é? conjuntos se unissem, era a cidade que iria se ir a ganhar, era o futebol da nossa cidade que iria a ganhar, os atletas que iriam cresciam muito mais. e não era a escola de futebol, não era a União, era a cidade de Tomar num todo. Como é que tu achas que isso seria possível? Mas já agora esse entendimento não existe porquê? Ou por falta de quem? Então, mas, Rui, quando, ainda agora aqui foi dito pelo Sr. Rui Costa, a escola de futebol começa com a formação desde os pequenininhos, não é? Quando alguém se apercebe que a sustentabilidade das equipas séniores estão na formação, não é? Se calhar não se vai chegar a um entendimento, não é? Porque eu digo, sou o próprio a dizer, e assumo isto aqui perante toda a gente, como já assumi perante muita gente, se houvesse um entendimento entre a Escola de Futebol e a União de Tomar, a Escola de Futebol passaria a ter, por exemplo, a formação até ao Futebol 7, Que acaba um pouco aquilo E depois- que seria o protocolo. e depois o Futebol 11 passaria para a União de Tomar. Ficaríamos todos a ganhar, de certeza. Já propuseste isso? Não propus porque há poucos meios de comunicação com alguém da direção da União de Tomar. Falo com o Sr. Jerónimo, com o Sr. José Jorge, e há pessoas que são adversas e criaram anticorpos à Escola de Futebol de Tomar, mas eu estou disponível para falar seja com quem for. Diz-me uma coisa, Paulo, e falámos há pouco também sobre Vincennes, sobre a admiração que houve entre os dois clubes, entre Tomar e Vincennes também. Achas que é possível voltar a reativar esse protocolo? Eu sei que na tua altura, deixa-me só ir um bocadinho mais à frente naquilo que era esse projeto, portanto, para além da parte desportiva, e o Rui sabe muito bem, porque foi no auge das escolas, havia sobretudo um intercâmbio das crianças, ou seja, os jogadores franceses ficariam em casa dos pais dos miúdos da escola de futebol e vice-versa em França. Portanto, bebia-se uma cultura diferente, era algo que era importante também e hoje, como o Rui frisou, muitos desses miúdos, se calhar, se não fosse isso, não teriam a oportunidade de, sobretudo, até ir até a França, claro, mas, exatamente, portanto, era algo que os marcou. Achas que isso é possível? É possível. Tens no teu íntimo Olha, eu esse sonho vou-te para se realizar? dizer uma coisa, pronto, que chegou-nos um mail da Câmara, porque assim, ao longo dos anos, a própria comunidade de Vincennes, pronto, que há esta discriminação, pronto, com Tomar, tem vindo a contactar para que seja feito novamente, para que seja reaberto este intercâmbio. Só que, derivado de todos os problemas que se passaram na escola de futebol, a prioridade era, primeiro que mais nada, pagar a quem se deve, porque também é a nossa imagem enquanto diretores de uma instituição, de um clube, né? É o nosso nome, também está nas finanças, porque nós passaram muitas direções pela escola de futebol, mas que foram direções em atas, não foram direções assumidas em finanças, né? Porque quando eu entrei para presidente da escola de futebol, há 6 anos, a última direção que tinha estado inscrita nas finanças já tinha passado 5 ou 6 anos. Portanto, é muito fácil dizer que se é presidente daqui ou daquela, não sei o quê, mas tem que ser presidente ou tem que se pertencer a uma direção, e neste caso, presidente, vice-presidente e tesoureiro, que são as 3 pessoas que vão às finanças e que dão o nome e que assumem as responsabilidades pelos seus atos, não é? Por isso é que muita gente saiu impune de muitas situações, porque na realidade não estavam, pronto.
para mim, nos seus devidos plenos poderes como presidentes e como tesoureiros e como, para assumir na plenitude. O bem e o mal, não é? Pronto, neste momento posso dizer que sim, estamos em condições de fazer isso, até nem digo isto com a escola de futebol a suportar os custos. A própria cidade é geminada com avançante. Já há vários anos que começou a aparecer os torneios internacionais. Eu posso dizer que a Escola de Futebol de Tomar já foi a torneios à Espanha, a equipa, por exemplo, onde o meu filho jogava foi 2 anos seguidos do que é neste momento o maior torneio internacional de futebol, ou um dos maiores mundiais, que é o Ibercup. Pronto, fizemos 2 torneios 2 anos seguidos em Marbella, o que é uma experiência nova para os miúdos, né? Uma semana fora dos pais, pronto, numa zona, é o marco, sem dúvida, né? E esses custos foram suportados pelos pais, né? Não há hipótese. Se tiveres 10 equipas a ir a torneios internacionais, não consegues economicamente suportar isso, não é? Claro, mas que com alguma ajuda suportada pela escola de futebol e com alguma ajuda suportada pelos pais das equipas que, se possivelmente pensarmos em voltar a Avancenes, é viável, é viável. Sim, senhor. Rui, hoje olhas para a escola de futebol, por um lado também com um respirar de alívio no meio de muitas turbulências. Estás feliz também com o trabalho que o Paulo está a executar? E acho, não tenho dado nada à escola, no entanto, tento sempre nos momentos mais solenes da escola, que para mim será as Assembleias Gerais, será o aniversário, será a festa de Natal, penso eu que do que citei, se faltei a uma ou duas nestes anos todos, foi o máximo. Estou sempre presente e tenho sempre cuidado. Mas acompanhas os jogos da formação, não? Deixei de acompanhar o futebol. Aliás, desde que fui para o ar, deixei... como diretor, não como... Está quase a chegar a idade. Agora, falando um bocadinho do... Deixa-me, desculpa. Faça favor. Concluir. Mas já tive o cuidado de dizer ao Paulo e ao amigo, o amigo que ele foi substituir, que se não fossem eles, hoje a escola de futebol não existia. Porque a escola estava de tal maneira, e mais grave é que estava a escola e estava a União de Tomar. Se fosse só a escola, se calhar até aparecia pessoas para resolver. Portanto, uma turbulência que acompanhou as duas grandes instituições. Havia a escola de futebol que devia para a escola uma fortuna, e havia a União de Tomar, que devia outra fortuna. Só que tivemos a sorte de Tomar, da escola de futebol, aparecerem 2 homens, nomeadamente aqui o último, que está a fazer o valor há 6 anos, que limpou aquilo, e agora justiça lhe seja feita. Na União de Tomar apareceu o Abel, que com o feitio que tem, com a capacidade que tem, pôs a União, que eu nunca pensei, que nunca penso que sou das pessoas vivas que mais tempo passou a União de Tomar, eu nunca pensei que pudesse hoje dizer, União de Tomar não deve nada a ninguém. Eu achava que era impossível. Numa cidade tão pobre como Tomar, que é uma cidade pobre. Dá muito trabalho a partir do momento que as pessoas sejam sérias e honestas e venham para os clubes para os servir e não para se servirem deles. Acontece isso. Estamos a falar muito dinheiro, Rui. Já falámos aqui no primeiro programa, inclusive, sobre as dívidas da União de Tomar, mas podemos falar das escolas. O Paulo recentemente deu uma entrevista à Hertz, e eu recordo essa entrevista, justamente a dizer que pagou mais de 60 mil euros de dívidas. Em quê, Paulo? Em quê? Olha, quando tomei posse como presidente da escola de futebol, tinha 5,63 €, se não me engano, na conta corrente da escola de futebol. Acho que era 5,63 €, eu tenho isso em memória. E tinha 600 e não sei quantos euros de acordos à Segurança Social e à Vodafone, o que pensava eu que eram as dívidas, pelo menos era o que me tinha sido comunicado. Há isto para pagar.
Pronto, e disse, pronto, olha, vamos trabalhar, vamos aumentar o número de atletas, vamos trabalhar para aumentar o número de atletas, porque a escola de futebol vivia das mensalidades, né? E vamos trabalhar para que isto aumente. Eu, mais uma grande pessoa que ainda hoje não falei nela, mas que o sucesso da escola de futebol e o sucesso que me atribui a mim não seria possível também sem a contribuição do engenheiro Rui Boto e sem a contribuição do Intermarché Tomar, que foi uma pessoa que eu, quando foi proposto a ficar à frente da escola, o Jorge, tens de ficar tu, e eu, antes de me atirar de cabeça, fui falar com pessoas. Fui-me aconselhar, fui falar com pessoas que gerem milhões, não é? Que é o caso do Sr. Rui, não é? Uma pessoa que era um dos patrocinadores, o Sr. Rui Boto, embora o Sr. Rui Costa também, não é? As pessoas é que não sabem. E ele era um dos patrocinadores, era o patrocinador oficial da escola. Na altura estava para sair de patrocinador oficial porque não concordava com muitas das coisas, das políticas, coisas que tinham sido feitas, a maneira como era gerido o dinheiro que ele dava, pronto, que o Intermarché dava como patrocínio para as escolas. E a primeira vez que falei com o Sr. Rui Boto, ele ficou assim um bocado, isso não é fácil. E eu insisti e passámos muitas horas no escritório dele, no Intermarché, muitas horas. Por trás da secretária dele, ele ia buscar umas folhas de papel maiores que estas aqui da mesa e punhamos saber, pronto, quantos atletas temos, o que temos a pagar, fazer cálculos, né? Os métodos que ele utilizava e que tanto sucesso tem dado na vida, né? Felizmente. E chegámos à conclusão que se aumentássemos mais 30 ou 40 atletas, que tínhamos viabilidade. Foi aí, Paulo, que percebestes, pagas as dívidas, foi aí que avançastes para o projeto. Quando, na perspectiva de projeto e de escola atual, o que é que te preocupaste? Estrutura técnica, atletas, condições? Qual é a tua preocupação e a da tua equipa? Inicialmente não se podia pensar em projetos com técnicos, quando tentámos nos rodear, fui buscar o Eduardo Fortes, novamente, para a Escola de Futebol, como coordenador desportivo. Tentámos rodear do maior número de pessoas com qualidade para o projeto. Sabíamos que, como não podíamos dar nada também a nível monetário, né, não iria ser fácil inicialmente. Portanto, o projeto inicial, para criar condições para o futuro, para aquilo que estamos em condições de oferecer neste momento, era primeiro limpar a casa. Pronto, primeiro limpar a casa, pagar dívidas, para que a escola começasse a ter alguma sustentabilidade. Pronto. Porque eu posso dizer que eu meti algum dinheiro meu para pagar acordos à Vodafone, à Segurança Social. A Helena Calado, na altura, foi a tesoureira que eu convidei para a Escola de Futebol, teve lá 2 mandatos, pôs dinheiro dela também, mais o patrocínio do Sr. Rui, que ele até duplicou o patrocínio nesse ano e nos anos seguintes, pronto, à Escola de Futebol, enquanto teve como proprietário pronto, do Intermarché, duplicou o patrocínio. Esse dinheiro sumiu, pronto, era isto para pagar aquilo, e pegando, pronto, na pergunta inicial, o projeto na altura era primeiro limpar a casa, primeiro pagar dívidas, e depois melhorar a imagem da Escola de Futebol. Toda a gente via a Escola de Futebol, porque toda a gente falava, aquilo são acabado de calteiros, aquilo não pagam ninguém, aquilo vai fechar tudo. Também houve aqui um bocadinho de aproveitamento da situação débil em que a escola estava, para muitos miúdos que chegavam à Escola de Futebol, iam lá fazer um treino, já iam para o outro lado. Miúdos que saíram, abandonaram para irem para a União de Tomar? Sim. Então houve aquela fase em que... Sim, houve muitos. Eu posso dizer que quando... Muitas crianças, os próprios pais não tinham aquela confiança como anteriormente, não é? Claro, eu posso dizer que quando fui-me presidente da Escola de Futebol de Tomar, quando também posso, tinha 70 atletas, 60 e tal, 70 atletas, não é?
Desde 60 e tal ou 70, se calhar tínhamos ali 10 ou 12 que não pagávamos, porque a escola de futebol sempre teve e continua a ter uma ação social. Pronto. Por quem realmente demonstra ter dificuldades, nós não proibimos ninguém de praticar. Sempre foi uma das desporto. grandes bandeiras da... E continua a ser. Eu, nas reuniões de início da época que tenho com os meus treinadores, com os meus diretores, é uma das coisas que eu friso. Nós somos uma escola de futebol. Se tivermos aqui atletas, como temos tido alguns, que têm ido já para outros clubes de maior dimensão, jogarem nacionais, assim, a seu tempo eles irão. A seu tempo eles irão, não é? O facto de estarem aqui ou estarem lá, se eles tiverem qualidade, têm aqui, têm ali. Pronto. Mas a preocupação principal é a formação de homens. Porque nós somos uma segunda escola. Os miúdos saem da escola às 5h30 ou às 6 da tarde e depois vão para uma segunda escola. Pronto. Continuam na aprendizagem. E esse é o lema fundamental do Diverte Aprendendo, não é? É o lema fundamental e que ainda hoje continua a ser e do qual eu não abdico. Claro. Eu não me importa que não sejamos campeões neste escalão ou naquele, ou que estejamos em quarta ou em quinta posição. Para mim interessa-me ter bons técnicos a trabalhar bem, porque o trabalho depois aparece. É fundamental esse trabalho mais também, tarde, não é? Claro. Aparece. Os miúdos terem educação dentro de campo, os miúdos saberem respeitar os colegas dos adversários, saber respeitar os técnicos, saber respeitar os pais das outras equipas, que a gente hoje em dia vê muito isso e cada vez mais nos escalões de formação, infelizmente isso acontecer, o respeitar os árbitros, tudo isso. Já agora, vamos só voltar aqui um bocadinho atrás, Rui. É a escola de futebol também que aproveita na sua plenitude o campo do Politécnico. Portanto, havia ali um campo que não era aproveitado, ao fim e ao cabo, e é a escola de futebol que começa a ocupar e a ter a possibilidade de treinar nesse espaço. Não é? A escola de futebol, eu queria ouvir agora aqui o Sr. Presidente falar e estou-me a lembrar de uma coisa, a gente fala e eu não sou eu, quer dizer, nós éramos uma equipa, que eu não vou agora citar se era o Zé, se era o António, mas tínhamos aí uns 20 ou 30, quando a escola começou, que fizemos todos juntos o que é hoje a escola, não foi o Rui sozinho, foi esse grupo de pessoas que trabalharam e que... Para que acontecesse aquele projeto, não é? Eu fui a pessoa que aparecia... Eras o mentor, eras a pessoa... Sou eu que estou a dar a cara, mas havia lá muita gente que eu me apoiei, que sabiam muito mais que eu. E que sabiam mexer também certos e determinados locais. E fizeram a escola onde está hoje. O que é que perguntaste? Peço desculpa. O aproveitamento do campo do Politécnico. Era um campo que não estava a ser aproveitado em Tomar. Não era um campo. Depois já passamos também ao... Não havia um campo. Sim. Aquilo era um espaço, terra batida, em que eu comecei a pensar e digo assim, ainda no tempo do Dr. Pedro Marques, o vereador do PSD, o presidente Paiva, propõe ao Pedro Marques a compra da Casa Lopes Graça. O Dr. Pedro Marques diz que a Casa Lopes Graça não havia dinheiro para comprar. Eu chego ao pé do Dr. Pedro Marques e olha, lembrava-me que o Dr. Pedro Marques fez, onde hoje temos a sede, fez lá uma coisa qualquer política, ou para a campanha da Câmara ou isso, e eu disse a ele, olha, eu ofereço a Casa Lopes Graça e a Câmara cede-me aquelas instalações para eu lá meter a Rádio Hertz, a Escola de Futebol, a Rádio Hertz e o Núcleo de Árbitros, porque na altura eu não me convinha dizer que era para a Escola de Futebol. Por razões que alguém... Não interessa agora. Se a pessoa pensar duas vezes, vê logo onde porque é que eu não falei nisso. Entretanto, faço o negócio com o Dr. Pedro, trocamos a Casa Lopes Graça por Anabância e aparece o Paiva. E eu logo ataco o Presidente Paiva. Paiva, vou criar a Escola de Futebol, a Escola de Futebol, que já estava criada, estava tudo preparado. Mas digo, precisamos de um campo. E ele levou-me a mim, ao Dr. Voivodia e ao João Damásio, corremos aí a terra todas para arranjar um campo. Mas eu já sabia onde é que eu queria. Só o Presidente, tem que ser aqui.
tem que ser aqui, tem que ser para a escola de futebol. E assim foi. E ele fez o campo para a escola de futebol, para no fim do campo estar pronto, o entregar à escola de futebol. Mas esse é o da Nabância. Esse é o da Nabância. O da Nabância, entregá-lo à escola de futebol. Sim. Entretanto, eu apercebo... Claro, da Politécnica. Eu apercebo-me que o União de Tomar está a trabalhar bem e vou ter com o pai e digo-lhe, Presidente, não deu o campo à escola porque o União de Tomar já está a entrar no nosso campo. Ou seja, estamos os dois a trabalhar com os miúdos de 18, 9 e 10 anos. Por isso, a Câmara fica com o campo, aí também fui um bocado rato porque o campo dava-nos um bocado de prejuízo. Quer dizer, era um investimento demasiado. Claro, era o pai sempre... também o fez, mas também se calhar tinha vontade de o empurrar. Claro, era sempre menos uma despesa para um, menos uma para o outro, não é? Pedi isso ao Presidente Paiva e ele então pronto, ficou com o terreno, com o campo e entregou o campo à União de Tomar e à escola. Evidentemente, na altura, por razões que estão a entender, a escola era um bocado beneficiada no campo, até porque estávamos lá. Claro. Mas agora, infelizmente não há instalações desportivas nem para a escola, nem para os árbitros. Os árbitros tentaram treinar em Tomar, não há hipóteses, quer dizer, os árbitros estão a treinar 2 vezes por semana, ou vão a Almeirinho ou em Torres Novas, porque Tomar não há campo. Eu recebo a mensagem todas as terças-feiras a dizer: Rui, estamos aqui no entroncamento, aparece cá. Mas como eu sofro da garganta, à noite não saio de casa. Por isso, há falta de campos. Mas pastilhas. Há falta de campos. Há falta de campos. Já mais... Mas isso é transversal há anos e anos e anos, não é? Mas agora falando do Politécnico, porque, pegando agora também no atual... O Paulo tem agora um orgulho muito grande porque esse trabalho que foi começado pela Escola de Futebol no Politécnico, hoje tens ali um sintético, tens umas condições muito melhoradas também, aliada tanto à administração do IPT como eventualmente também do Reiben, não é? Que está a usufruir daquela parceria, mas sobretudo hoje... E há um bom entendimento. E isso é o fundamental, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: hoje tens na sua plenitude a possibilidade de usufruir do campo. Hoje não tenho nada ainda. Naquilo que o Paulo há pouco frisou, será que é a partir de agora que a parte técnica vai ter tudo para poder evoluir e fazer com que haja equipas novamente nos nacionais? Fomos campeões de juvenis em 2005, 2006, por aí, recordo-me perfeitamente. Achas que agora está tudo encaminhado, não há dívidas, o campo está ali com as condições perfeitas? Paulo. O campo está ali, mas o campo não é da Escola de Futebol de Tomar. Claro, mas podes usufruir com umas condições que até agora eram muito mais complicadas, não é? Posso usufruir, ainda não sabemos, porque é assim, enquanto as obras da Nabância não estiverem concluídas para que o futebol que treina na Nabância volte novamente à Nabância, para depois se voltar à discussão que para mim já havia ter sido discussão, entre aspas, pronto, negociação entre aspas, de horários no campo do IPT, pronto, porque como as pessoas sabem, ou se não sabem, pronto, à Câmara coube a segunda-feira e a quarta-feira como o tempo, os dias disponíveis para a Câmara Municipal de Mar para disponibilizar pelos clubes. Não só a Escola de Futebol, não só a União de Mar, né? Mas se calhar aquele horário 6 a 10, pronto, será pela Escola de Futebol e pela União de Mar. Enquanto isso não tiver resolvido, continuamos na mesma, continuamos mais embrulhados ainda, porque já podíamos ter algumas equipas que estão lá embaixo no estádio, a treinar lá em cima no IPT e que não estamos a conseguir porque todo o futebol que estava na Nabância passou para o IPT, os petis, os traquinas, os sub-10, pronto, os sub-11. É só também provisória nesta altura, não é? É provisório. Em termos de instalações desportivas, continuamos com o mesmo problema. Apesar do IPT ter agora um relevado sintético, não chega de maneira nenhuma. É assim, melhorou, vai melhorar. Mas não chega.
É assim, melhorou, mas não chega. Nós sabemos que devido ao número de atletas que o União de Tomar tem, que a Escola de Futebol de Tomar tem, e há outras modalidades, pronto, mas pronto, a jogar no campo, no sintético, estamos a falar em futebol, não é? Pronto. A pergunta é qual é a solução? A solução... Não estou a entender, claro. A solução para mim era ser feito mais um campo explorado a 100% pela Câmara Municipal de Tomar. Rui, qual é a solução? O Rui é sempre inovador nestas coisas, também queria a solução na sua cabeça. A solução já está, já há muito tempo foi falada e não é preciso ir muito longe, basta ir ao entroncamento e ver qual é a solução para se trabalhar bem. Era preciso ir tomar no mínimo 3 campos de futebol 11, no mínimo. E contrariamente àquilo, eu fico contente pelo Politécnico, mas o Politécnico não se esqueçam que existe uma equipa de rugby do Politécnico. E bem. E do Politécnico, por isso eles não vão, não vão sair de lá para entrar a Escola União. Primeiro, logicamente, e eu faria o mesmo se tivesse o projeto, é o rugby. Por isso, Além de que, desculpe lá, Sr. Rui, o IPT, pronto, vai agora, a partir deste momento, usufruir daquilo que durante muitos anos foi regado para 3º ou 4º lugar no Estádio Municipal de Tomar, né? Treinar às 10 da noite, né? É lógico. Treinar às 10 da noite. Agora se hoje tem em casa deles condições para trabalhar, acho muito bem que o façam. Diz-me só uma coisa. E e acho muito bem, porque nem tudo é futebol, nem tudo é atletismo, nem tudo é hóquei. O IPT quer e já está a avançar com a formação, Tivemos aqui no rugby, e muito bem, porque... Diz-me uma coisa, Paulo, é possível, e tens também esse sonho de um dia ter séniores na escola de futebol? Alguma vez passou pela cabeça isso? Já me passou pela cabeça, mas... enquanto não tiveres mais condições para trabalhar, completamente impossível. Rui, o que é que acha? Eu tenho muita pena de dizer, eu não concordo, mas se tivesse um filho, eu já estou o Gerson do União de Tomar, já estou ultrapassado em muitas coisas e essa é uma delas. A escola já vai à minha frente muitos anos. Não estamos a falar de 1999, 2000, 2001, 2002. Estamos a falar em 2019. E estamos a falar com uma pessoa que está lá há 6 anos e conhece o futebol de formação em Tomar como ninguém. Quer dizer, outros que estão... falámos há um bocadinho no Jerónimo, que também é uma pessoa que, honra lhe seja feita, também penso que está capacitado também para falar no futebol de formação. Sim. Para darmos aqui mais 2 campos. Já falámos nisso, mais que isso, mais alguma coisa? Pessoalmente, eu não concordo com a escola de futebol. Agora, se me dissessem que a matrena, os casais, a pedreira que ia fazer equipas séniores, isso aí estou totalmente de acordo. Agora, 2 clubes, a escola de futebol transformar-se num clube, diz uma coisa. Agora vou dizer mais uma coisa, atenção, já agora vou... Em 2006, 2007 ou 2008, já não me recordo, dentro das instalações de escola de futebol, já se falava numa escola de futebol, numa futebol sénior ligada ao Politécnico. E eu disse, se falasse em 2019, eu se calhar não tinha autoridade, tive na altura. Eu na altura pedi, não se metam nisso. Mas já estavam a falar em futebol sénior. Estamos a falar, ainda você não tinha lá aparecido, estamos a falar em 2007, em 2008, sim. Mas eu acho pessoalmente, não concordo com 2 equipas sénior em Tomar. Agora, com a agravante, ainda por cima, de União de Tomar, já ter as 2 equipas. Agora, eu acho que a escola, não sei quem é que vai resolver isso. Entre a escola e a União, tem que haver algum entendimento para o futebol juvenil andar lá em cima, porque os miúdos só conseguem formação se andarem no nacional.
o digital não chega para Os eles. séniores só podem beber dessa formação, tem que ir ao não é? nacional. E para isto tem que haver mais, no mínimo, já disse em vários jantares que tivemos na União de Tomar, na Escola de Futebol, à Presidente da Câmara, no mínimo precisamos de 2 campos. Quando há eleições, tudo bem, vai aparecer campos, fala-se ali com lá. Passam as eleições e o campo desaparece outra vez. Epá, eu ando assim desde 90, ando assim desde o Dr. Pedro. Por exemplo, Uma coisa Paulo. é verdade, e verdade seja dita, partidarismos à parte, nos últimos anos, e se calhar nos últimos 20 anos, se calhar, tem havido um total abandono no desporto da nossa cidade por parte da autarquia, não é? E se calhar só quem teve coragem para fazer alguma coisa, porque a pressão sempre houve por parte da Escola de Futebol, a pressão sempre houve por parte do União de Mar, que era preciso mais um campo, que era preciso mais um sintético, e sempre foi Estado pagando. Se calhar também temos que dar algum louvor a quem lá está neste momento, teve coragem para avançar com mais um campo. Diz uma coisa, Paulo, é curto. Se houvesse esse entendimento, temos vindo a falar entre a Escola de Futebol e a União de Tomar, ali, juntando as forças, fazendo essa pressão, seria mais importante do que cada um puxar pelo seu quintal, não achas, Paulo? Ou seja, até nesse aspecto era importante haver um conjugar de ideias para que a pressão fosse feita dos 2 clubes. Rui, eu tive ainda há bocado... Deixa-me só chegar a um ponto, porque já falámos sobre isso quando foi a União de Tomar. Hoje, fazendo um bocadinho a diferença entre os dias de hoje e aquilo que aconteceu há 30, 40 anos, 20 anos, 30 anos, normalmente havia equipas no União de Tomar, e o Rui é desse tempo, perfeitamente, nos nacionais, os jogadores evoluíam muito mais, o União de Tomar bebia de uma formação com muito mais nível técnico, uma evolução completamente diferente. Hoje há muito mais miúdos a praticar desporto e não há equipas nos nacionais, e nós vamos aqui ao lado, o Vilar tem, o Fátima tem, e eu acho que o União de Tomar e falando agora no União de Tomar, porque os séniores a breve prazo nunca irão, nem se calhar irão haver alguma vez na Escola de Futebol, não achas que era fundamental uma aposta dos 2 clubes num conjugar de ideias para que isso volte a acontecer? Mas isso é o que eu já havendo disse. muito mais atletas hoje. Isso é o que eu já disse ainda há bocado, não é? E quando há bocado fizeste a pergunta de uma equipa sénior na Escola de Futebol, eu disse que já pensei nisso, mas para mim pensei nisso porque os meus atletas, há muitos anos não havia júniores na Escola de Futebol de Tomar, e os miúdos começaram a falar comigo, Presidente, uns vão para aqui, outros vão para lá, temos aqui qualidade, vamos fazer uma equipa de júniores, e eu fiz a equipa de júniores, com algum medo, não é? Porque a gente sabe como é que é os miúdos dos júniores, é aquela idade complicada, e também muita gente vai estudar, não é? E primeiro ano acabei com 19 ou 20, o que foi, neste momento tenho 25 ou mais do que isso, Paulo, 25 ou 26 júniores. Os jogadores que se sobem a séniores continuam a jogar futebol? Grande parte deles não. E porquê? Uma coisa que eu não concordo, mas isto, a Associação, a Federação é que são os culpados disto. E isto, atenção, não tem nada a ver com xenofobia, nem com nada disso. Os clubes, a nível distrital, clubes que, para mim, no meu entender, clubes que estejam só a disputar distritais, não haviam ter tanto miúdo estrangeiro a jogar, porque estamos a tirar a hipótese aos nossos e à formação, porque se nós andamos, por vezes, em guerra, por causa de um atleta, e tornar para o pai dele, vem para aquilo que é melhor, vai para ali porque ali é melhor, e não sei o quê. Depois, quando chegamos ao 2º ano de juvenil, ao 1º ano de júnior, grande parte desses atletas, e alguns que saíram da Escola de Futebol, foram, neste caso, para a União de Tomar, alguns desistiram de jogar a futebol, e muitos miúdos com qualidade, deixaram de jogar futebol porque vinham os... Não é só da Federação, não é só da Associação. Essa responsabilidade é de quem dirige os clubes, não é? De quem dirige os clubes. Forma a associação, ao fim e ao cabo, não é? Sim, mas por isso é que eu digo, para mim, no futebol de formação
e que não estejam nos nacionais. Ou seja, só profissionalmente Pá, jogando. não só profissionalmente. Imaginamos que tens uma equipa no juvenis ou nos júniores do Nacional aqui na cidade de Tomar, pá, tens de te reforçar, se não tiveres qualidade na formação para poderes disputar esses campeonatos, se te aparecer 2 ou 3 atletas com qualidade, Que sejam brasileiros, mais-valia, claro. ou brasileiros, ou chineses, ou seja o que for, que os empresários tu metas cá, aproveitar. Agora, para disputar os distritais, não concordo com isso, porque estamos a tirar aos nossos atletas da nossa formação E um trabalho feito de anos e anos, não é? de anos e anos, desde pequeninos. E investimento dos pais. E depois aqueles miúdos que ainda têm ilusão, alguns de ser jogadores de futebol, e alguns que até poderiam ser, veem essa ilusão esvaiar-se no ar, porque vêm 4 ou 5 ou 6 brasileiros, isto nada contra os brasileiros, muito pelo contrário, nada a ver com isso, só neste ponto é que eu estou a dizer que, para mim sim, mas a nível nacionais, agora a nível de formação, a nível de clubes, a nível de distritais, não havia de haver mais primazia à formação. Rui, a tua opinião. Aliás, já foi Tu, um homem da formação, um homem do já setor foi juvenil. Já disse aqui na altura, quando foi com o Abel do União de Tomar, que não concordava com tantos estrangeiros no futebol distrital. Não há hipótese, mas não sei. Aliás, vocês acabaram de dizer quem faz as leis é os clubes. Os clubes, claro. Os clubes têm que se unir e eles é que fazem. É isso mesmo. Vão à associação e fazem a lei. É como a nível. Falam que poucos castigos a nível nacional. Eles é que vão à federação, é que fazem as leis. Eles é que fazem tudo. Por isso, eu posso dizer uma coisa os clubes é que podem organizar-se. O meu filho, o ano passado, estava no CAD, como teve lá 4 anos no CAD. Júniores, campeonato de júniores. O União de Tomar tinha uma equipa superior, mas superior à do CAD. Não é campeão distrital, não vai à final da Taça do Ribatejo, mesmo pela gestão dos brasileiros. Porque muitos miúdos da formação, alguns até assistiram a meio campo. Achas que há uma imposição de empresários, é isso que queres dizer? Tem que haver. E isso está a minar um pouco o futebol digital. Tem que haver, senão não se compreende. Não se compreende casos como eu soube de um atleta chegar a uma segunda-feira, fazer 2 treinos e ser titular no jogo a seguir. Um atleta que não está no clube, que vem de novo, faz 2 treinos, joga no jogo a seguir, e um atleta da formação com qualidade vai para o banco. Uma vez e 2 vezes, e não foi foram 2 ou foram 3 que se foram embora por causa disso. Bom, nunca poderias admitir uma coisa dessas. Não. Primeira formação do clube. Eu tenho lá 2 ou 3 miúdos brasileiros, tenho lá 1 ou 2 chineses, tenho 3, 4 atletas de etnia cigana. Para mim são tratados todos de igual forma. A partir do momento que cumpram com as leis da escola de futebol, cumpram com as normas, para mim está tudo bem. Mas agora deixar atletas da formação em função de outros atletas que eu não conheço de lado nenhum, a nível distrital, não. Rui, desculpa Paulo, Rui, uma história, 2 histórias que queiras contar nesta tua passagem pela escola de futebol? Tudo isto que tivemos a falar são histórias. Isto é a história da escola. Mas há algo mais caricato que tenha acontecido? Não me ocorre nada. Estás feliz com o rumo da escola de futebol, Rui? Muito feliz. Muito feliz. Portanto, foi como que muito libertar feliz, de... E chega às assembleias e quando o Presidente apresenta as contas e que diz cada vez se deve menos e chega ao ponto, já não se deve nada e já há algum, um gajo tem que ficar com uma alegria. É um sorriso muito grande, que... Uma alegria muito grande. Ok. Paulo, e tu? Diz-me uma coisa, um homem, como começámos no princípio, que até nem ligava muito ao futebol. Sim. E eu sei perfeitamente do que é que estou a falar. Não ligava na altura em que, por exemplo, o teu filho praticava futebol, era a tua esposa que acompanhava. É para mim também um orgulho e um privilégio muito, muito grande ver-te a ti como presidente e continuar o legado do Rui.
E só espero que, e toco-me um bocadinho também a escola de futebol, vocês sabem, Sim, fico muito orgulhoso e gostava que tu também aproveitasses os nossos microfones para dizeres mais algo que te vai na alma e um orgulho que tu tens ao fim e ao cabo do trabalho que tens feito, não é? O que vai na alma é a realização de um bom trabalho. Penso que tem sido um bom trabalho, que tem sido reconhecido pelas pessoas, pelos pais dos atletas, que é para eles que nós trabalhamos, não é para mim, não é para o Sr. Rui, não é para ninguém, é para os nossos atletas e para os pais para proporcionar cada vez mais e melhores condições. E é com muito orgulho que eu vejo neste momento a escola de futebol que estava só com um cabelinho de fora para poder respirar e neste momento já tem o corpo todo fora da terra para poder respirar. Como eu disse, pagámos as dívidas, criámos mais condições para os nossos atletas, comprámos mais 2 viaturas nestes 6 anos, mas comprámos mais 2 viaturas, tínhamos 2, passámos a ter 4 viaturas. Ainda agora, pronto, no campo do IPT, para criar condições para os pais poderem estar a assistir aos treinos dos filhos, a escola de futebol pagou um telheiro junto aos balneários, que foi acabado de montar hoje pela empresa Justino Louro Fernandes, passa publicidade. Boa gente. Boa gente. É verdade, sim. Que isto é assim, é um espaço que vai ser utilizado por todas as pessoas e todas as pessoas vão usufruir, mas o meu intuito principal é este, é criar boas condições para os pais dos meus atletas e para os meus atletas. Tu como presidente vais-te divertindo e aprendendo também. Sim, todos os dias. Muito obrigado. E com esta 8ª edição regressamos ao futebol e regressamos ao futebol de formação com a Escola de Futebol de Tomar. Um agradecimento muito especial ao restaurante Parreirinha e à Maria Isabel, ou Isabel Maria, e um agradecimento especial ao Paulo Simões e ao Rui Costa. Muito obrigado. Foi um privilégio enorme ter-nos aqui à mesa connosco. Obrigado. 2 homens do futebol e boa sorte. Continuação Muito obrigado de boa sorte para vocês também e futebol. sucesso para o programa. Obrigado.